Olá! Hoje vamos falar de indicadores e métricas na publicação científica. Meu nome é Simone Appenzeller e eu sou professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Nessa agenda, vamos falar de meios tradicionais de aferição do impacto da publicação científica, como contagem de citações em revistas científicas e indicadores, e ampliação do ciclo de difusão do conhecimento científico, através de métricas alternativas e outras ferramentas. Em relação aos meios tradicionais para avaliar o impacto de publicações científicas, investigadores e as instituições necessitam cada vez mais de filtros e métricas que permitam aferir o impacto do seu trabalho à realidade vigente na dita publicação tradicional. Passa pela submissão de artigos em revistas indexadas em base de dados científicas com revisão por pares. E as métricas são baseadas na contagem de citações, que tem sido o meio mais usado pela comunidade científica. Contagem de citações se refere ao número de vezes que um artigo é citado por outros artigos científicos. Geralmente se exclui as autocitações, ou seja, se eu cito o meu próprio trabalho. É uma métrica fundamental para a avaliação da publicação científica e para a aferição do prestígio dos investigadores, sendo a base do cálculo para a maioria dos indicadores bibliométricos. Considera-se que um artigo foi citado muitas vezes, é considerado um artigo de qualidade científica e de referência. O principal meio de avaliar citações é pelo Web of Science, né? Nesse link do Voz, que no SCI a gente tem o Expanded Science Citation Index, que é desde 1900, e tem outros fatores, banco de dados, que avaliam citações de acordo com a natureza dos estudos. Então, tem para ciências sociais, para artes e para as conferências. O Web of Science ele engloba em torno mais de 20 mil revistas com revisão por pares, que inclui as revistas Open Access, inclui livros e resumos de congresso. E pelo Web of Science conseguimos ver quantas vezes cada artigo é citado, quem citou esse artigo, que revista foi citada, e a gente consegue fazer essa reação cruzada. Outros bancos de dados incluem os Scopus, que tem em torno de 23 mil revistas, e o Google Scholar. O Google Scholar ele é diferente dos outros bancos de dados, porque ele inclui não só revistas indexadas nos seus respectivos bancos de dados. Então, os Scopus é as revistas indexadas nos Scopus, o Web of Science as revistas indexadas no Web of Science. O Google Scholar ele inclui teses e outras citações. Então, ele é um pouco mais amplo, inclui a literatura cinzenta também. Então, apesar de ser cada vez mais criticado, as citações ainda têm um fator importante na nossa sociedade, tanto do ponto de vista institucional, como para a comunidade. Então, aqui eu tirei um recorte que foi vinculado no jornal, mostrando que 5 docentes da USP estão entre os pesquisadores mais influentes do mundo, e essa influência foi baseada em cima de publicações, número de citações e o índice H. Então, o que são revistas científicas e seus indicadores, né? O fator de impacto foi inicialmente criado por Eugene Garfield, que foi fundador do ISIS, do Institute of Scientific Information, em um artigo de 1955, publicado na revista Science. Ele inicialmente era usado apenas para determinar que publicações poderiam ser incluídas no Web of Science, e tornou-se o indicador bibliométrico mais usado internacionalmente. É uma medida de frequência com que o artigo médio de uma revista foi citado.
Então, a gente calcula o fator de impacto através do número de citações totais que uma revista recebeu nos últimos 2 anos, dividido pelo número de artigos publicados nesse período. Então, ele não se refere, na verdade, a um artigo específico, né? Mas a todos os artigos que foram publicados nessa revista. E aqui a gente tem alguns aspectos importantes para ser considerados. Então, o número de citações é 1, e não sei se vocês acompanharam, teve alguns problemas nos últimos anos que revistas foram banidas, porque eles faziam um ciclo de citações. Então, você cita os meus artigos, eu cito os seus. Isso, hoje em dia, a gente consegue identificar que é uma fraude, foi considerado uma fraude, né, para aumentar o fator de impacto. Outro aspecto que às vezes as revistas levam em consideração é o número de artigos publicados. Então, tem revistas que reduzem o número de artigos, que publicam somente 20 artigos e com isso fazem aumentar o fator de impacto. E o fator de impacto, ele geralmente sai em junho, através do Journal of Citation Reports. O Eigenfactor é a consulta no jornal do Citation Reports e baseia-se no número de vezes que os artigos publicados em uma revista nos últimos 5 anos foram citados no ano mais recente, e leva também em consideração o prestígio da revista. Ou seja, em 2020, quantas vezes os artigos que foram publicados foram citados de 2015 a 2020. Ele não contabiliza as autocitações na mesma revista para evitar autoinsuflação. Ainda tem o indicador da Simago. Ele é consultado na Simago, que é um outro banco de dados, e consiste numa medida de visibilidade das revistas científicas. Ou seja, é o número de citações ajustadas pelo pelo prestígio da revista sobre o número de artigos publicados nos últimos 3 anos. Ele tem revistas que tem tanto o Simago quanto o fator de impacto, e tem revistas que só tem o Simago. Então, quando a gente vê em algumas revistas, a gente vê então o fator de impacto, que é demonstrado aqui, o fator de impacto nos últimos 5 anos, que é o Eigenfactor, e aqui o Simago. E a gente vê que nem sempre eles são equivalentes, tá? E aqui ainda nessa revista, eles colocam o fator de impacto por artigo, né? Estimado, né? Então, pelo número de artigos. Mas o fator de impacto vigente pelo Web of Science seria esse daqui. E outro aspecto importante, além do fator de impacto, é avaliar o ranking dessa revista dentro da sua área. Então, isso vai ser um novo critério utilizado pela CAPES para definir o QALYS. Então, por exemplo, o Arthritis in Rheumatology, ele é a terceira revista mais importante de 31 da reumatologia. Então, quando a gente olha no Web of Science, a gente observa que as revistas elas são divididas por quartis. Quartil 1, quartil 2, quartil 3 e quartil 4, sendo no quartil 1 as revistas mais relevantes, né? E a partir disso vai ser elaborado o QALYS, sendo que o quartil 1 da área seria o A1, o quartil 2 o A2, o quartil 3 o A3 e o quartil 4 o A4. Então, essa importância dentro da sua área vai ser um outro aspecto importante a ser considerado. Porém, todos esses aspectos de fator de impacto, de quartil, têm sido amplamente criticado por pesquisadores e pela sociedade, e
iniciou-se um movimento de ampliação do ciclo de difusão de conhecimento científico, ou seja, o conhecimento gerado nas academias, ele precisa ser divulgado para a população geral e não somente ficar para os pesquisadores. E outro aspecto a ser considerado é que a primeira citação de um artigo pode levar anos. E às vezes artigos relevantes podem nunca ser citados na literatura acadêmica. E a contagem de citações não leva em conta o impacto fora do circuito científico e acadêmico. Ou seja, a publicação do artigo é diferente de resultados científicos. Às vezes podemos ter um resultado extremamente relevante para a sociedade, mas que não é publicado. Como que isso pode aparecer? Através de datasets que podem ser dados que podem ser distribuídos entre pesquisadores, softwares científicos, livros, capítulos, posters, teses, aulas e outras atividades. Então, observou-se que tem uma necessidade de mudança de novos meios de aferir o impacto de revistas científicas, além do acesso aberto de reposições institucionais. Então, as métricas alternativas, elas foram estabelecidas em relação às citações, e não são alternativas de citações. O objetivo, então, é separar o impacto científico e acadêmico do impacto social, onde as métricas alternativas têm sua função predominante. Ou seja, contagem de número de vezes que o artigo é baixado, de visualizações, de menções, de referência em redes sociais e de gestores de bibliografia. Essas métricas alternativas, elas são em tempo real, elas permitem a percepção do impacto do artigo em dias, abrangem a diversidade do resultado científico e têm em conta outra audiência. A mais utilizada é a Altmetrics, que foi então criada pelo Social Web, né? E ela leva em consideração vários aspectos. Ela leva em consideração o número de vezes que o artigo é citado ou tweetado em redes sociais, divulgados, né? Quantas vezes o artigo é baixado. E a Altmetrics não é mais considerado uma métrica claramente alternativa, e sim complementar. Então, quando a gente vê os artigos, a gente vê então esse círculo aqui, que é o Altmetrics, que mostra o impacto da revista em outros meios. Quantas vezes foi citado, tweetado, divulgado pelo Facebook. Existem outras métricas, como NISO Alternative Assessment Metric Project, o DORA e o Snowball Metrics. Então, a gente leva em consideração quantas vezes foi baixado o artigo, foi clicado, foi mencionado ou teve um like na mídia social, além das citações. A PLOS já leva em consideração métricas alternativas desde 2009 para determinar o fator social do artigo. Em conclusão, não existe uma solução perfeita. Os vários indicadores eles são complementares e deve-se utilizar essas ferramentas para permitir a divulgação do impacto dos trabalhos também para fora do muro da instituição e para a sociedade, que muitas vezes são responsáveis que com o imposto que a sociedade paga, que financiamos boa parte das nossas pesquisas. Muito obrigada.